Atenção, este vídeo tem spoilers. Eu vou ser sincero aqui com vocês, eu não tava super animado assim pra estreia de A Casa do Dragão. Afinal, assim como muita gente, eu fiquei com um gosto amargo na boca com a última temporada de Game of Thrones. Mas só de ser uma história diferente já me parecia um bom começo. Dessa vez, seríamos transportados para centenas de anos antes para ver o período em que os Targaryen reinavam em Westeros. O que, é claro, significa mais intrigas, mais reviravoltas e mais dragões. Pois bem, agora que acabou a primeira temporada do novo programa, eu posso dizer com confiança que A Casa do Dragão se saiu muito bem e já se destaca como uma das melhores séries do ano. Sim, a série tem um valor de produção altíssimo, performances marcantes, cenas chocantes, personagens complexos, conflitos de cair o queixo, mas acima disso tudo teve um ingrediente secreto que fez A Casa do Dragão me conquistar de vez. Uma escolha narrativa que amarra todas as melhores qualidades do seriado e cria uma identidade muito própria para ele. Eu tô falando da forma como a série trata a passagem do tempo. Acontece que A Casa do Dragão é baseado no livro Fogo e Sangue, do George R.R. Martin, o mesmo autor dos livros que deram origem a Game of Thrones. Só que Fogo e Sangue tem um diferencial. Ele é escrito como se fosse um livro de história que existe dentro do universo de Game of Thrones. E por isso ele avança muito rápido pelas diferentes gerações dos Targaryen. Mas como traduzir isso para o seriado? A resposta que os criadores de A Casa do Dragão encontraram foi trazer saltos temporais. Por isso, em diversos pontos da primeira temporada, o programa simplesmente avança para vários anos na frente de um episódio para o outro. E assim a gente vê essa família envelhecer enquanto disputa pelo poder em Westeros. Num primeiro momento, isso me pegou totalmente de surpresa. Só que depois, quanto mais saltos temporais o programa trazia, mais eu ia gostando da ideia. E agora eu tô convencido de que esse foi um dos melhores conceitos que trouxeram para essa nova adaptação dos livros de Martin. E os motivos para isso são vários. Um dos principais efeitos que os saltos temporais da série causam é o senso de intimidade com os personagens. Eu já estava envolvido com os dramas deles lá no começo. Mas quando o tempo avança e a gente vê esses personagens envelhecendo, fica a impressão de que você está amadurecendo com eles. Claro, para muitos isso pode causar o efeito oposto. Pular tantos anos para o futuro pode fazer alguns espectadores sentirem como se tivessem perdido grandes porções das histórias desses personagens, e por isso tem mais dificuldade em sentir intimidade com eles. Mas para mim, não foi assim. Quando chegou no final da temporada, eu realmente tava com aquele sentimento do tipo, eu peguei você no colo, sabe? Porque eu testemunhei não só como essas pessoas mudaram fisicamente, mas também emocionalmente, nos pontos mais cruciais das vidas delas. Sem contar que os saltos temporais fortaleceram o drama de vários momentos-chave da primeira temporada. Por exemplo, quando o Viserys entra na Sala do Trono quase morrendo, o impacto vem não só da excelente performance do Paddy Considine, vem também do fato da gente ter passado muito tempo vendo o Viserys em boa forma física, no seu estado mais forte, para agora testemunhar a marcha desse senhor assolado por doenças e praticamente esquecido pela corte. Se a gente não tivesse acompanhado o Viserys através das décadas antes, esse instante não teria nem 10% do poder dramático que teve. E a mesma lógica se aplica a outras cenas. O ódio entre as versões adultas da Alicent e da Rhaenyra parte muito mais do coração porque a gente pôde acompanhar como era bonita a amizade delas na juventude. E a cena final de ódio da Rhaenyra tem muito mais peso porque a gente sabe que a morte do filho dela foi a gota d'água de um golpe que a gente viu ser arquitetado ao longo de vários anos. This is seizure! This is theft! It is treason! Fora isso, os saltos temporais ressaltam também algumas das maiores temáticas do programa. Desde o primeiro episódio, por exemplo, A Casa do Dragão fala sobre progressismo versus conservadorismo, já que o Viserys vai contra as tradições de ter somente soberanos homens e aponta a Rhaenyra como sucessora dele. Mas o progresso político raramente vem da noite pro dia. Pelo contrário, muitas vezes ele demora muito mais tempo do que a gente espera. E é isso que a gente sente ao ver a Rhaenyra ir de uma adolescente para uma mulher adulta, sempre com a promessa de um dia ser a rainha e, mesmo assim, nunca vendo esse dia chegar. E quando o dia deveria chegar, ela ainda por cima é usurpada pelos Hightower.
Então a gente não sente raiva somente pela Rhaenyra. A raiva vem também porque, mesmo depois de tantos anos, a promessa de progresso político nunca deixa de ser isso, uma promessa. Aegon has been crowned as his successor. Outra grande temática que é reforçada pelo salto temporal é a da injustiça. O tempo inteiro a gente vê como complôs e traições fazem muitos personagens terem as suas glórias roubadas. Só que eles não são injustiçados somente pelas outras pessoas, eles são também injustiçados pelo próprio tempo. O melhor exemplo disso são os irmãos Viserys e Daemon. Viserys é o líder mais ponderado e que mantém a paz, enquanto Daemon é caótico e brutal. Mas o tempo é indiferente a esses detalhes. Então ele acaba punindo o homem justo, que vemos envelhecer de forma dolorosa, enquanto o homem impiedoso e egoísta não parece envelhecer um dia sequer. É mais uma das várias injustiças que assolam Westeros. Já vimos então como os saltos temporais impactam a Casa do Dragão. Mas a técnica não se limita a isso, porque ela também afeta a relação que essa série tem com Game of Thrones. Afinal, a Casa do Dragão já nasceu na sombra desse que foi um dos seriados mais populares da história. Então, a Casa do Dragão precisava manter parte do DNA de Game of Thrones para fisgar os espectadores do programa anterior. E isso foi feito de diferentes maneiras. Por exemplo, trazendo de volta a trama sobre disputas de poder, as cenas de extrema violência, os momentos mais adultos, digamos assim. Fora isso, a estética é essencialmente a mesma. Figurinos impecáveis e até mesmo um pouco mais coloridos do que na série anterior. Cenários grandiosos e variados que demonstram as diferenças culturais entre as casas. Dragões impressionantes criados com animação digital. Mas também seria chato demais se tudo fosse muito parecido com Game of Thrones. E é aí que entram os saltos temporais. Essa escolha de narrativa traz um ritmo muito diferente do que a gente tinha visto em Game of Thrones. E assim o novo programa encontra uma identidade muito própria, que passa a impressão de que a gente não tá só vendo mais do mesmo. Our hearts were never one. I see that now. Só que ainda falta destacar o meu aspecto favorito dos saltos temporais de A Casa do Dragão. É que essa passagem do tempo faz o programa ser épico, mas não exatamente do jeito que você tá pensando. Porque quando a gente chama algum filme ou série de épico, é sempre pensando nos eventos grandiosos, nas cenas bombásticas, nas batalhas de grande escala. E por mais que A Casa do Dragão tenha tudo isso, não são esses elementos que me fazem ver essa série como épica. É a passagem do tempo em grande escala que faz isso. Aqui eu uso o termo épico não só como um adjetivo, mas como uma categoria narrativa mesmo, como os épicos do Homero ou os filmes épicos da Hollywood clássica. Sim, essas histórias se caracterizam principalmente pelos eventos grandiosos e heróicos. Mas muitos desses épicos também trazem essa mesma passagem muito longa do tempo que a gente vê em A Casa do Dragão. Por exemplo, na Odisseia, escrita por Homero, a gente acompanha as aventuras do Ulisses através de vários anos, na longa tentativa dele de voltar ao reino do qual ele é soberano. E quando Ulisses finalmente chega em casa, ele ainda precisa passar por uma provação final para mostrar que ele ainda é o rei legítimo. O que nos lembra outro rei envelhecido que a gente também acompanhou ao longo de vários anos e que no fim ainda precisa se provar para a corte. Já nos romances épicos da Hollywood clássica, como E o Vento Levou e Assim Caminha a Humanidade, a gente vê como esses casais mudam através de décadas, enquanto revoluções políticas e históricas acontecem no pano de fundo. São histórias que mostram que um épico não precisa ser pautado somente por aventura e ação. Ele também pode ser focado na lenta mudança das relações íntimas, nas paixões que nos fazem amar e odiar através dos anos. Exatamente como a gente vê em A Casa do Dragão, com as emoções humanas pouco a pouco conduzindo as mudanças históricas e políticas de Westeros. Our children are bastards! E por que é tão fascinante quando épicos usam essa longa passagem do tempo? Em primeiro lugar, porque isso coloca as nossas ações num contexto muito maior. O tempo épico relaciona o íntimo e o grandioso para mostrar como a história com H maiúsculo não é uma mera série de eventos friamente registrados por estudiosos. Não, ela é a consequência das paixões humanas de gente como eu e você.
Em segundo lugar, essa estratégia narrativa faz o tempo virar quase que um personagem em si. E a gente sente isso em A Casa do Dragão. Aqui o tempo não é só o intervalo em que a história acontece. Não, ele é quase uma presença invisível que paira sobre todos os personagens, exercendo o seu poder sobre eles sem parar. Enquanto todos estão lutando contra o tempo para terem os seus legados preservados na história, o tempo tá lá no fundo, pacientemente ditando o rumo dessas vidas e sempre prevalecendo sobre todo mundo. E assim fica a sensação de que no fundo a gente tá vendo essa história ser contada não do ponto de vista dessas pessoas, mas sim da perspectiva do próprio tempo. É como se a gente fosse uma força maior do que esses personagens, observando as vidas deles passarem no que pra gente é um piscar de olhos. E, nesse sentido, o programa faz o público se sentir grandioso. Os eventos da série podem ser épicos, mas nós também somos. Geralmente, as séries precisam de muitas temporadas transmitidas ao longo de vários anos para trazer essa sensação na gente. Mas ao usar os saltos temporais, A Casa do Dragão desperta esse sentimento com muita força já na sua primeira temporada. Então, A Casa do Dragão é definitivamente uma sucessora digna de Game of Thrones, trazendo de novo a direção de arte primorosa, as performances envolventes, a trama repleta de surpresas. Mas o melhor é que A Casa do Dragão não se contenta em só imitar Game of Thrones. Não, ela traz ideias novas, com a melhor delas sendo os saltos temporais. Graças a essa escolha narrativa, o drama ganha mais força e o programa estabelece uma identidade muito própria. Porque beleza, muitas histórias de hoje são chamadas de épicas, mas o jeito de A Casa do Dragão de ser épico é diferente. E é tudo graças a um ingrediente secreto chamado tempo. E se isso já funcionou tão bem na primeira temporada, eu fico ainda mais entusiasmado para ver como vai ser na próxima. Agora resta ser paciente e esperar por essa volta de A Casa do Dragão. Até porque, infelizmente, ainda não dá pra gente pular pro futuro e já começar a ver os próximos episódios agora mesmo. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário que fica fixado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para esse pessoal. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir os detalhes da nossa campanha é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema, vocês podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.